Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Matemática Fácil e Prática. E hoje vamos trabalhar multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, beleza? Então vamos lá. Multiplicação e divisão, a gente vai fazer dividido. Eu vou começar com multiplicação, depois a gente vai para a divisão. Lembrando que eu estou trabalhando com o mesmo índice nessa aula. Então vamos recordar uma das propriedades dos radicais que diz o seguinte, olha só. Se eu tenho uma raiz enésima de A vezes B, A e B maiores do que zero, não é isso? E N é natural maior do que 1, a gente sabe disso. Eu posso transformar em um produto de duas raízes de mesmo índice, ok? Ou se eu tivesse três números aqui, eu poderia multiplicar por três raízes. Então, usando uma propriedade simétrica das igualdades, nós podemos escrever voltando também, ó, que se eu tiver o produto de dois radicais de mesmo índice, eu posso transformar este produto em um único radical, certo? Onde aqui no radicando vai estar o produto dos radicandos das duas ou três raízes que eu estou multiplicando, beleza? Então, vamos olhar aqui na prática como é que acontece isso. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. Todo mundo já sabe, que eu já falei em aulas anteriores, que quando o índice da raiz não aparece é porque esse índice é 2, ou seja, é uma raiz quadrada. Então aqui eu tenho índice 2 na primeira e índice 2 na segunda. Então eu posso utilizar aquela propriedade que eu mostrei para vocês agora e transformar em um produto, certo? Em uma raiz de um produto dos radicandos. Então, aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 2 vezes 7, que é raiz quadrada de 14. Beleza. Roberto, se eu tenho aqui agora raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6, os índices das raízes não são iguais? Então, eu posso fazer aqui, ó, vai ficar raiz cúbica de quem? De 5 vezes 6. Beleza, então aqui é só multiplicar os radicandos. E aí eu vou ficar com a raiz cúbica de quem, pessoal? 5 vezes 6, 30. Lembrando, nós estamos trabalhando com multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Depois eu vou trazer outra aula mostrando como multiplicar ou dividir radicais com índices diferentes. Então, com isso, nós podemos concluir o seguinte, que o produto, aqui ó, o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice cujo radicando, que é quem vai ficar dentro, é o produto dos radicandos desses radicais. Então, eu posso ter 2, 3 ou mais raízes multiplicando. Se elas tiverem o mesmo índice, o que é que você faz? Você faz uma raiz do produto de todos os radicandos. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aqui. Então, ó, vou utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação dos radicais. Então, eu posso utilizar essa propriedade também se eu tiver a multiplicação de um radical por uma soma de dois radicais, por exemplo, aqui. Ó. Então, eu tenho raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Então, esta multiplicação aqui, esse raiz de 5, distribuindo aqui, ele vai multiplicar pelo 3, raiz de 2. E também, essa raiz de 5 ela vai multiplicar por menos raiz de 5. Ok? Então, isso aqui é a propriedade distributiva. Então, vamos lá fazer isso aqui. Ó. Eu vou ficar com raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, vai ser 3 vezes a raiz. Como as duas são raízes quadradas, eu posso usar a propriedade que eu mostrei para vocês do produto dos radicandos, que é 5 vezes 2. Beleza. Menos, ó, mais por menos, vai ficar menos a raiz de 5 vezes 5, porque também as duas são raízes quadradas, ó. Então, 5 vezes 5. E aqui eu vou ficar com 3 vezes a raiz de 10. 5 vezes 2 é 10.
beleza? Menos, se vocês observarem aqui, eu vou ficar com 5 ao quadrado e eu posso usar uma propriedadezinha da raiz, ó. Que nós temos aqui, ó, 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E aí, o que é que me diz aquela propriedadezinha lá do começo? Que quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, né? Quando a gente tem uma potência no radicando, então eu posso eliminar aqui e o resultado é a base desta potência que está aqui no radicando. Então, menos 5. Beleza? E aí nós fizemos a nossa operação. Roberto, e a divisão? Beleza. A divisão nós utilizamos também que é uma propriedade que nós vemos lá no começo. O que é que essa propriedade diz? Da mesma maneira que ela faz da multiplicação, quando eu tenho um produto de dois números aqui dentro do radicando, eu posso transformar em um produto de duas raízes. Do mesmo jeito na divisão. Se eu tenho uma divisão, uma raiz de uma divisão aqui, ó, de A sobre B, eu posso transformar em uma divisão de duas raízes de mesmo índice. Né? Então, usando a propriedade simétrica das igualdades, eu posso, se eu tiver uma divisão, certo? De duas frações, de duas raízes, eu posso transformar em uma raiz de uma divisão dos radicandos. Beleza? Vamos ver na prática para a gente entender bem isso aí. Olha só, eu tenho agora aqui, ó, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Lembra que eu disse, nós estamos trabalhando com o mesmo índice. Índices diferentes, vou ensinar na próxima aula. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso transformar em uma raiz só, com o mesmo índice, no caso aqui é raiz quadrada, o índice é 2, da divisão dos radicandos, ó, 40 dividido por 5. E aí nós vamos ter aqui o quê? Uma raiz quadrada, 40 dividido por 5, pessoal, dá quanto? Dá 8, beleza. Então, raiz quadrada de 8. Roberto, eu tenho aqui raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Ok, vamos utilizar a mesma propriedade. Vamos transformar em um único raiz com o mesmo índice, certo? De 96 dividido por 2. Não é isso? Pronto. 96 dividido por 2. Isso aqui vai ser a raiz cúbica de 96 dividido por 2, pessoal, dá quanto? 48. Roberto, se eu quiser simplificar este radical, estou vendo aqui que tanto raiz de 8 como raiz de 48, eles podem ser simplificados. O que é que eu faço? Eu posso simplificar isso aí? Pode, pessoal, com certeza vocês podem simplificar isso aí, né? E vai dar quanto isso aí? Vamos lá. O raiz quadrada de 8, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 2. É 2 elevado à terceira, 8, não é? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, certo? Roberto, como é que faz esse procedimento se eu não sei fazer ele? Isso aqui vai ficar 2 raiz de 2. A gente vai decompor em fatores primos e faz esta simplificação aqui. Beleza? Raiz cúbica de 48. Decompondo 48 em fatores primos, eu vou decompor aqui com vocês para a gente entender bem, porque o 8 é fácil, mas esse 48 eu vou expandir aqui para vocês aqui outra tela, só para mostrar aqui a vocês como decompor. Então vamos lá, ó, 48. Vamos decompor aqui o 48 para a gente ver como é que vai ficar esta simplificação. 48 é um número par, dá para dividir por 2, que vai dar 24. Por sua vez, dá para dividir por 2, que vai dar 12. Por 2, novamente, vai dar 6. Dá para dividir ainda por 2, vai dar 3. E por 3, vai dar 1. Então, como nós estamos trabalhando em raiz quadrada, eu costumo juntar assim, ó, eu olho para o índice da raiz, como nós estamos trabalhando com raiz cúbica, né? No caso aqui é raiz cúbica de 48, beleza. Então, nós vamos juntar aqui de 3 em 3, certo? Então, ó, eu vou juntar aqui de 3 em 3. Nós temos 2 elevado à terceira, vezes 2,
vezes 3. Isso aqui é a raiz de 48 decomposto. Então, como nós estamos trabalhando com raiz cúbica disso aqui, então o que é que acontece? Nós podemos cancelar esse 3 com esse. Então, este 2 aí sai da raiz e dentro vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Beleza. Então, vai ficar um 6 aqui. 2 raiz cúbica de 6. Eu fiz a simplificação aqui deste valor aqui. Ok? Então, aqui a gente viu lá que ficou 2 elevado à terceira vezes 2 vezes 3. Não é isso? Vou fazer novamente para reforçar aqui, ó. Então, este 2 aqui vai sair e nós vamos ficar com 2 raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Beleza. Então, para fechar aqui, o que é que isso aí me diz? Me diz que o quociente de dois radicais de mesmo índice, certo? É um radical com o mesmo índice, cujo radicando é o que, pessoal? É um quociente, né? Uma divisão dos radicandos desses radicais. Então, só para reforçar para vocês mais uma vez, nós estamos trabalhando multiplicação e divisão com radicais de mesmo índice. Beleza? Numa próxima aula eu trago com índices diferentes. Espero que essa dica tenha ajudado a vocês. Deixem aí, se puder, se inscrevam aí no canal e deixem um likezinho para ajudar. Ok? Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro.